Olá, bom dia a todos, que Deus abençoe na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a abordagem da lição de número 5. Lição do dia 30 de outubro de 2022. E nós vamos estudar os dons de revelação. Os dons de revelação. Muito bem. Vamos fazer uma abordagem dela aqui, né? Resumo, né? Os dons de revelação. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, diz assim: Ora, mas há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de dons, o Espírito é o mesmo. Prepare a sua Bíblia, deixe o seu like e dê glória. E nós vamos fazer o resumo da lição de número 5. Eu estou deixando aqui a Bíblia de estudo aberta, uma das 10 Bíblias de estudo aberta aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, que vai ser exatamente o ponto de partida da lição da qual nós vamos abordar nesta manhã, certo? Não se esqueça que é muito importante você deixar o like, se inscrever no canal, para que a gente tenha aí, né, bastante visualizações e seja recomendado o vídeo também. Então, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, a minha Bíblia já está aqui aberta diante de mim, não é isso? Já está aqui aberta. E nós vamos daqui a pouco abordar aí a respeito dos dons. Hoje nós vamos abordar o dom de revelação. Você sabe qual a importância dele? E você sabe o que significa o dom de revelação? Eu fiz um esboço mais ou menos aqui, anotando algumas coisas, né? Muito bem, então tem muitos dons, ou diversos dons, mas o Espírito Santo é quem atua em todos eles. Mas, presbítero Edivaldo, são quantos dons do Espírito Santo? São 9. Mas, presbítero Edivaldo, tem pessoas que têm os 9 dons? É possível que encontramos pessoa com os 9 dons. É possível que encontramos, sim, pessoas com os 9 dons. Tá? Então, são 9 dons. Tá? A verdade aplicada diz assim: enquanto a igreja estiver na terra, continuará dependendo dos dons espirituais para a sua edificação. Existem pessoas dizendo por aí que esses dons não existem. Bom, se nós estamos ensinando aqui que existe, então existe. E eu sou prova real do que, porque eu tenho alguns. Eu tenho alguns dons. Não tenho os 9. Os 9 eu não tenho, completo não. Mas eu tenho alguns que me foi dado no ato do batismo com o Espírito Santo há 34 anos atrás. Eu tenho alguns, portanto existe. Então, primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: a igreja, ela é dependente dos dons espirituais. É o primeiro ponto de partida. A igreja, ela é dependente dos dons espirituais. Hoje há uma dependência, há uma carência hoje, na igreja de hoje, há uma carência e há uma dependência muito grande desses dons. Ainda hoje existe essa dependência e essa carência dos dons espirituais para a igreja. Mas para que ele serve? A própria lição está dizendo que esses dons servem para a edificação da igreja. Mais nada. É apenas para edificar a igreja. E quem derrama sobre nós esses dons? O Espírito Santo. Deus envia o seu Espírito e ele derrama sobre nós esses dons aí. Mas é necessário buscar esses dons. Quando? Quando eu busco o batismo com o Espírito Santo, eu tenho que buscar os dons também. Mas pode acontecer no ato do batismo, você já receber alguns.
Você já recebeu alguns no ato do batismo. Eu, no ato do batismo com o Espírito Santo, eu já recebi 2 logo de cara. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo há 34 anos atrás, eu já recebi 2. Já recebi 2. Um deles, a profecia, e o segundo, exatamente esse que nós estamos estudando aqui, ó, revelação. Tá? Revelação. Revelação e visão não é a mesma coisa. O dom da visão e o dom da revelação não é a mesma coisa. Tem uma diferença muito grande entre os dois. Tá? Muito bem, então. Os 3 objetivos. Primeiro dele, mostrar que os dons são atuais e bíblico. Então vai a pergunta para você que entra no vídeo meu aí muitas vezes e diz que não existe. Olha aí. Primeiro eu vou lhe mostrar na parte 1 da lição que eles são atuais e bíblicos. Todo crente batizado nas águas, ele deve buscar o batismo com o Espírito Santo e automaticamente buscar os dons que lhe servem para a edificação. Os dons é para a edificação e o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Então você tem que, automaticamente, ao ser batizado nas águas, buscar esses dons, buscar o batismo com o Espírito Santo e, consequentemente, buscar também os dons. Toda igreja pentecostal deve buscar isso. Isso ajuda muito. Então, o primeiro ponto da lição, que é o tópico 1 até o ponto 1.3, nós vamos estudar isso aqui. Tá? São atuais e bíblicos. Tá? São atuais e bíblicos. Então eu formulei aqui, ó. Primeiro vamos entender o que significa revelação. Vamos lá. No final do vídeo eu coloco o que significa visão. Agora, na primeira parte da lição toda, até o final, o que é revelação? Eu anotei da seguinte forma: é a comunicação de Deus com seus filhos através do profeta. Através do profeta. Lembrando que o profeta é aquele que fala de Deus para o povo, enquanto que o sacerdote é aquele que fala do povo para Deus, é o papel inverso. Então, revelação é a comunicação de Deus com seus filhos através do ministério profético, ou através dos profetas. É Deus comunicando. No Novo Testamento, quem trouxe para nós, no Novo Testamento, quem trouxe para nós esta revelação de Deus para nós foi Jesus. Está logo lá no início no livro de João, você vai encontrar essa resposta lá. Então Jesus foi o primeiro que trouxe a revelação de Deus para nós. Ele trouxe a comunicação de Deus para nós. Foi Jesus. Mas antes de Jesus, João Batista trouxe uma revelação de Deus, ou uma comunicação de Deus para o mundo. Quando João Batista falou que viria um após ele, a qual ele não era digno de desatar as correias, e esse lhes batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então João Batista estava comunicando algo de Deus para alguém, para o povo. João Batista estava trazendo uma mensagem de Deus para o povo. Isso é revelação. Revelação. Isso nós vamos ver lá dentro da igreja. Tá, esse é o primeiro objetivo. O texto de referência é 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 até o versículo 10. Paulo começa da seguinte maneira, trazendo uma exortação para a igreja de Corinto. Ele diz assim, ó: irmãos, eu não quero que vocês sejam pessoas ignorantes, sem conhecimento, acerca dos dons espirituais. O que existe hoje de pessoas ignorantes acerca dos dons espirituais é estarrecedor. É de uma forma estarrecedora. Pessoas ignorantes acerca dos dons espirituais. Existem pessoas que dizem por aí afora que não existe batismo com o Espírito Santo. Esse negócio é ultrapassado. Você está enganado, amigo.
Você está muito enganado. Existe sim, porque alguém entrou no meu comentário e disse que não existe. Existe sim, amigo. Então, por favor, entrou no comentário, não comente aquilo que você não tem conhecimento. Se você não frequenta escola dominical, se não tem, então não entra aqui para comentar bobeira no meu vídeo. Tá? Existe sim. Tá? Existe. Então isso nós temos que entender isso aí que existe. Tá? Então Paulo está dizendo, irmãos, eu não quero que vocês sejam pessoas ignorantes acerca dos dons espirituais. Eu vou ler aqui na Bíblia de King James. Vou pegar aqui minha Bíblia de King James, aqui, ó. A respeito dos dons espirituais, não quero que tenhais desconhecimento. Então, ignorante é uma pessoa que desconhece ou que não tem conhecimento daquilo que ele não provou ou daquilo que ele não sabe. Paulo está dizendo aqui, tá? Paulo continua a responder as questões levantadas pelos coríntios na referida carta. Embora a palavra original grega usada aqui para dons seja diferente da usada em 1:7, é certo que tem que haver com pneumation, crentes capacitados pelo Espírito Santo para servirem no reino de Deus e cooperarem ou encorajarem uns aos outros. Os coríntios no passado, eles foram muito iludidos por rituais a ídolos, objetos sem vida. O gentio e o pagão são todos aqueles que não colocam sua fé ou confiança na paternidade da salvação. Então Paulo está dizendo aqui para a igreja. Para quem que Paulo está dizendo isso aqui? Para a igreja. Para quem Paulo está escrevendo essa carta aos primeiros coríntios? Para a igreja. Quem é a igreja? Aquelas pessoas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. É a igreja. Então Paulo está falando para pessoas que têm conhecimento. Mas por que Paulo está dizendo aqui que não quer que os irmãos sejam desconhecidos ou ignorantes? Por quê? Porque ainda existem pessoas que ignoram isso. Nós vivemos num mundo que ainda tem pessoas que ignoram. Paulo lidou com pessoas ignorantes que não acreditavam nisso aqui. Pedro lidou e outros apóstolos lidaram com essas questões aqui em alguns lugares por onde passou. Muita gente que não conhecia e até ignorava. Mas isso existe sim. Mas ele diz assim, ó, a manifestação é dada do Espírito, é dada a cada um para o que for útil. Deus não vai dar nada para ninguém sabendo que a pessoa não vai usar. Deus só dá para aqueles que ele sabe que vai usar. Se você for lá para a parábola dos talentos, você vai ver lá bem claro. Né? Na parábola dos talentos foram chamadas 3 pessoas. O primeiro recebeu 5 talentos. O segundo recebeu 3. E o terceiro recebeu 1. O que recebera 5, granjeou mais 5. O que recebeu 3, granjeou mais 3. E o que recebeu 1, não granjeou nada. Não fez nada, cavou um buraco, guardou ali, ficou tomando conta para ninguém roubar, ou seja, ele não fez nada. Lá na parábola dos talentos vai dizer bem claro, né? Que foi dada a cada um segundo a sua capacidade. Deus só dá alguma coisa para nós ciente de que nós vamos usar. O que Deus deu para nós não é para ficar guardado, é para usar. Usar para quê? Os dons que Deus deu para a sua igreja é para usar para quê? Tem uma utilidade. Deu para quê? Para ser usado. Usado para quê? Para a igreja crescer, ser edificada, para que haja crescimento. Isso é muito importante. Porque a um pelo mesmo Espírito é dada a palavra de sabedoria. Ó. A outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. A outro pelo mesmo Espírito a fé. A outro pelo mesmo Espírito dons de curar. Ó. A outros operação de maravilha. A outros profecia. Ó. A outro dom de discernimento do Espírito. Variedade de línguas e interpretação de língua. Portanto, aqui, ó, 9 dons do Espírito Santo. Ei, meu irmão, você tem uns 9? Parabéns, você é uma pessoa completa. Mas se você tem os 9, tá? Use eles. Se você tem um, use ele. Ele foi dado para edificar a igreja, não para edificar você, mas a igreja. Lembrando, tá?
A igreja somos nós. Mas essa edificação da igreja aqui está falando na comunidade de um todo, para a igreja ser edificada. A igreja precisa crescer. Tem que haver resultados. Quando Deus dá alguma coisa para nós, Ele quer ver de nós resultados. Não adianta eu dar algo para alguém, sendo que a pessoa não vai dar resultados e simplesmente vai achar que vai ficar guardado, igual o celular. Para que me deu? Para me usar. Então, tudo que Deus dá é para utilidade. Tem utilidade. E a igreja primitiva, ela soube muito bem usar essas ferramentas aí. Então, a igreja primitiva, ela soube usar essas ferramentas aí, quando ela recebeu esses dons espirituais. Mas, presbítero Edivaldo, na igreja primitiva de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, eles receberam dons espirituais? Sim. Eles receberam o batismo com o Espírito Santo, seguido de dons espirituais. Mas isso está na Bíblia? Tá. Vai lá para o Atos dos Apóstolos, você vai ver lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que eles foram batizados com o Espírito Santo e automaticamente também já receberam dons. Ó. Observe. Eles receberam dons. Versículo 4, ó. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concediam que falassem. Portanto, eles receberam dons ali. Receberam dons ali. Tá? Todo crente batizado com o Espírito Santo, automaticamente, ele recebe dons. Tá? Alguns recebem dons na hora, outros depois. Outros recebem depois porque tem que buscar. Você tem que buscar. Eu, por exemplo, eu tenho alguns dons. Eu recebi 2. No ato do batismo com o Espírito Santo, recebi 2. Depois eu recebi mais 2. Portanto, eu tenho 4. Não sou completo, não tenho os 9, mas 4 eu tenho. 4 dons do Espírito Santo eu tenho. E eu tenho usado isso na obra, graças a Deus. Não para minha edificação, mas graças a Deus. E tenho edificado a igreja. Não eu, mas a igreja. Entendeu? Então pronto. Vamos lá para o tópico 1 da lição, para a gente entender um pouco a lição. No tópico 1, nós vamos fazer aqui o resumo. Dons de revelação divina. Quando nós estudamos o dom de revelação, é um dos temas mais relevantes para o cristão. Para os pentecostais, esses dons tratam de uma ação divina outorgada pelo Espírito Santo ao crente, para esse poder servir e executar com maestria os desígnios de Deus em nossas igrejas e na coletividade que vivemos. Então aqui temos coisas muito importantes. Recebemos através do Espírito Santo uma coisa. Para quê? Para servirmos a comunidade de onde nós moramos. Terceiro, é um desígnio de Deus, é uma vontade de Deus, isso aconteça, tá? Para a igreja e o local ou a comunidade que nós vivemos. Tem 4 coisas importantes, tá? Estudaremos aqui 3 dons: palavra de sabedoria, palavra de ciência e discernimento de espírito. Esses 3, eles estão coligados com o dom da revelação. Então aqui nós vamos abordar 3. Palavra de sabedoria, palavra de ciência e discernimento de espírito. É um dom muito importante que todo crente tem que ter. O que há de bagunça nas igrejas hoje por falta de discernimento, isso aí está geral. É por isso que o crente precisa buscar dons de discernimento de espírito. Mas ele tem que estar acompanhado da palavra de sabedoria e da ciência, que é o conhecimento. Tá, então entendemos aqui no preâmbulo. 1.1, os dons e o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Eu. Eu sou o corpo de Cristo.
No texto que vamos enfatizar, três importantes aspectos quanto os dons espirituais. Trata-se da manifestação do Espírito. Quem dá essa manifestação para o crente é o Espírito. Ele está com letra maiúscula porque é nome de pessoa. Espírito Santo. Tá? Instrumento, membro do corpo de Cristo. Objetivo, útil. Beneficiar bem comum. O discípulo de Cristo não deve ignorar esse importante assunto intrinsecamente relacionado ao desenvolvimento do corpo. O corpo precisa crescer. Que corpo é esse que precisa crescer? Quem é esse corpo? Não sou eu. O corpo é a igreja no seu todo. É o corpo que precisa crescer. Não é o meu corpo que precisa ficar parrudo, crescer, não. É o corpo de Cristo que tem que crescer e desenvolver. Os dons foram dados para isso. Senão não adianta dons. Foram dados para isso. Nós temos que conscientizar o povo de Deus a fazer o quê? Buscar esse dom. Todo crente precisa possuir entendimento, tá? De que a obra de Deus precisa desse componente importante, ó. Palavra de sabedoria, palavra de ciência e discernimento de espírito. Hoje a gente vê uma coisa fora do comum em algumas igrejas aí que dá até medo. Tem que ter discernimento de espírito. Paulo, quando fala isso também, Paulo falou que há muitas vozes no mundo. Então nós temos que discernir. Paulo usou o dom de discernimento de espírito quando ele encontrou uma jovem adivinhadora. Lembra na Bíblia quando fala de uma jovem adivinhadora que vinha atrás de Paulo gritando: esses homens são homens santos de Deus. Através do dom de discernimento, que é um dos 9 dons do Espírito, Paulo entendeu que aquela moça estava oprimida por um espírito maligno e repreendeu na hora. A igreja do século 21 precisa urgentemente buscar o dom de discernimento do Espírito. Sabe por quê? Muitas coisas que estão sendo profetizadas nas igrejas não são de Deus. Infelizmente, a verdade é essa. Há muita gente enganada nas igrejas, achando que tudo foi Deus que falou. Nem tudo é Deus que falou. O diabo sabe imitar perfeitamente. Paulo falou muito bem isso numa das igrejas que ele passou. Que o diabo ele se transfigura em anjo de luz. E Jesus alertou sobre isso. Então a igreja precisa urgentemente buscar dons espirituais. Dons espirituais. Tá? O tópico 1.2, palavra de sabedoria. Tá? Interessante o fato de que o apóstolo iniciou a revelação dos dons com a palavra de sabedoria. A primeira coisa que tem que ter é sabedoria para poder falar. E conhecimento daquilo que nós vamos falar e discernir aquilo que nós vamos falar. Olha aí os três, ó. Primeiro, sabedoria com aquilo que nós vamos falar. Segundo, conhecimento, que é ciência daquilo que nós vamos passar para os outros. E terceiro, discernimento daquilo que estamos falando. Então, os 3 primeiros dons estão aí ligados aí. Estão interligados entre eles. Tá? Devemos lembrar que está se tratando com um povo que deve ter tido contato com vários oradores gregos, que procuravam impressionar seus ouvintes, fazendo citações e comentários de sabedoria humana do filósofo grego. Trata-se de manifestações da sabedoria natural. Então aqui, por que Paulo está alertando a igreja? Porque houve uma mistura de filosofia com dons espirituais. Hoje há uma mistura homogênea nas igrejas, que a igreja precisa acordar, buscar a palavra de sabedoria, buscar o conhecimento e buscar o discernimento. O profeta Oséias diz que o povo de Deus foi destruído porque lhe faltou o quê? Conhecimento, ciência. Conhecimento acerca de quê? Das coisas de Deus. Não se deixe enganar, meu prezado irmão.
Busque conhecimento da palavra de Deus através da direção do Espírito Santo. Não se deixe enganar por vãs filosofias. Paulo falou isso aí também, para nós não deixarmos ser enganados por vãs filosofias, palavras bonitas, lisonjeiras. Há muita gente enganada por aí, então tem que buscar. Paulo, quando fala isso aqui, porque ele viu que havia uma mistura de filosofia dentro da igreja, de uma tal maneira, em que os crentes precisavam buscar o discernimento do Espírito e conhecer o quê? A palavra de Deus. E essa mistura está nas igrejas, infelizmente, hoje. No 1.3, ele diz assim, ó, todos os crentes precisam de quê? De sabedoria. Tiago, o irmão de Jesus, falou assim, ó, se alguém tem falta de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus, que ele vai dar para todos. Tiago está dizendo lá. Temos um entendimento que todos os crentes devem buscar este dom. Contudo, acreditamos que aqueles que exercem alguma liderança na igreja, não podem abdicar da busca por esse dom divino. Ou seja, todo crente que tem liderança na igreja não pode abrir mão, abdicar, abrir mão do dom. Ele tem que buscar o dom. O líder da igreja, ele tem que buscar dons. Todos aqueles que existe um cargo de liderança na igreja precisa buscar dons espirituais. Precisa buscar dons espirituais. Para quê? Para que ele precisa buscar? A própria resposta aqui, para o bom andamento da obra. Se eu não buscar o aperfeiçoamento, os dons, a obra não cresce, ela fica uma obra parada, morta, ratítica. Então eu, como líder, eu tenho que buscar os dons, eu não posso abrir mão, deixar de lado, não, tenho que buscar. E há muita gente que quer ser líder, mas não quer buscar dons espirituais. E lembrando bem claro, aqui não está falando de dons naturais, não. Tá? Não está falando de dons naturais, está falando de dons espirituais. Tá? Todo ser humano nasce com dons naturais, mas ele precisa buscar dons espirituais. Tá? Que os dons materiais te capacitam para qualquer serviço público natural. Mas os dons espirituais, junto com os dons naturais, vai te capacitar para a obra de Deus. Então você precisa buscar os dons espirituais também. Senão não adianta. Tá? Podemos dizer que o tal dom é imprescindível para que o líder seja bem sucedido no cuidado do corpo de Cristo. Olha, imprescindível. Todo líder tem que buscar esse dom para que ele seja bem sucedido no quê? No cuidado com o corpo de Cristo. Para quê? Para que ele resolva problemas eclesiásticos que apareçam ao longo do caminho. Agora você imagine se Salomão, no início do seu reinado, não buscasse de Deus sabedoria. Salomão podia ter pedido a Deus tudo, riqueza, fama. Salomão podia ter buscado de Deus riqueza, fama, honra, mas ele pediu a Deus o quê? Sabedoria. Então, o crente precisa lidar com pedir a Deus isto aqui, ó. Por quê? Porque existem muitos problemas eclesiásticos, né? O que mais tem na igreja hoje é problemas eclesiásticos. Semana passada eu tive que resolver um aqui. Um problema interno, que eu tive que pedir a Deus orientação para falar com as pessoas, para poder ganhar pelo menos as duas partes. Eu pedi a Deus direção para ele me orientar. Como é que eu ia fazer em dois casos que surgiu semana passada na igreja aqui? Deus me deu uma sabedoria, uma direção, para me falar com as duas pessoas, em grupos separados. E graças a Deus a pessoa aceitou o conselho e está firme. Palavra de conhecimento, de sabedoria. Nós vamos lidar com problemas eclesiásticos. Não adianta eu ser líder de um departamento, não buscar dons espirituais e achar que a minha faculdade,
o meu conhecimento intelectual natural, eu vou conseguir resolver alguns problemas internos dentro da igreja. Não vou. Não vou. Infelizmente. Tá? O meu conhecimento em áreas tecnológicas, naturais, eu não consigo resolver muita coisa na igreja se eu não tiver os dons espirituais, que é uma capacidade dada por Deus. Eu preciso buscar dons espirituais, para que junto com meus dons naturais, a obra de Deus cresça de uma maneira grande. Senão não adianta. Sobre esse dom, Jesus falou: e quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados ou potestade, não os estejais solícito do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que convém falar. Ou seja, quando vocês forem levados diante de pessoas e vocês não souberem responder, o Espírito Santo de Deus vai falar pela boca de vocês. Quando Paulo estava diante do rei Agripa, Paulo tinha um conhecimento natural. Ele tinha um conhecimento natural, que foi aperfeiçoado aonde? Lá no caminho de Damasco e na casa do irmão Anania. Então juntou o conhecimento natural que Paulo tinha com a capacidade divina recebida de Deus. Paulo foi um homem inteligentíssimo, que diante do rei Agripa, ele soube se portar muito bem, soube se falar muito bem, sabe por quê? O Espírito Santo de Deus, que havia capacitado Paulo no caminho de Damasco e na casa de Ananias, foi que orientou Paulo, que ensinou Paulo como ia falar. Não se preocupe, meu irmão. O Espírito Santo de Deus te ensina como você vai falar diante de algumas pessoas que muitas das vezes você não tem nem como falar. É Ele que revela, Ele que fala. Então fica tranquilo. Tá? O tópico 2 da lição, o tópico 2, nós vamos tratar de quê? O tópico 2, nós vamos falar sobre pontuar a importância dos dons na igreja. Agora está o problema. A igreja precisa desses dons? Sim. Esses dons espirituais, eles são importantes para a igreja? Sim. Mas não é importante para mim se aparecer e mostrar que não, eu tenho dom do Espírito Santo. É importante para o crescimento da obra, senão a obra não cresce. Eu tenho que entender que esses dons não é para mim, não. É para a obra, para o crescimento da obra. Está lá, palavra da ciência. Então ele está abordando aqui, ó, palavra da ciência, palavra de sabedoria e dom de discernimento do Espírito. Esses três estão ligados à revelação? Sim. Esses três dons em conjunto estão ligados ao dom da revelação. Tá? Segundo o dicionário grego, a palavra ciência, de forma objetiva, refere-se a um conhecimento mais profundo à doutrina cristã. E tem coisas dentro da Bíblia que nós precisamos se aprofundar mesmo. Buscar conhecimento. Ciência significa buscar conhecimento. E tem muita gente por aí falando pataquada porque não tem conhecimento de quê? Da palavra de Deus. Então, a gente só pode falar uma coisa que a gente conhece. Eu não posso falar nada que eu não conheço. Para isso eu tenho que buscar conhecimento para poder falar. Tá? Acerca dos dons espirituais, pontua que não havia consenso pleno quanto às explicações acerca desse dom. Contudo, tem sido comum a ênfase no aspecto do ensino das verdades da palavra de Deus sobre a estima desse dom. O teólogo pentecostal Dr. Stanley Orton diz o seguinte: esse dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para conhecer este fato ou circunstâncias ocultas. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 29, se eu não me engano, em versículo 29, que as coisas que são reveladas, Deus deixou para nós. As que são ocultas, que Ele não revelou, são para Ele. Tá? Entenda a palavra de Deus. Então, é importante nós buscar a palavra de ciência ou de conhecimento exatamente para nós conhecer algumas coisas em que nós vamos lidar.
E nós temos visto muita gente falar muita coisa por aí sem causa, sem conhecimento. E falando aí por aí coisas que só Jesus na causa. Então tem que buscar o conhecimento. 2.1. Esse dom não deve ser usado em benefício próprio. Tá vendo aqui? Então, eu não posso usar esse dom para me beneficiar. Não. Eu tenho que usar esse dom para benefício da obra de Deus. Para mim, não. Para mim querer se aparecer, se mostrar, não. Eu tenho que usar para a obra de Deus esse dom. No que se refere a esse dom, estamos certos que diz respeito ao conhecimento das coisas de Deus. Não é conhecimento aprendido em uma sala de aula. Através desse dom, o Senhor capacita a sua igreja para vencer as artimanhas de Satanás. Por que é importante eu buscar esse dom? Por que é importante eu buscar o dom do conhecimento, do saber, da palavra? Para me vencer as artimanhas do diabo. Mas presbítero Edivaldo, ele usa de artimanha? Usa. Se você for lá para o capítulo 4 do Evangelho de Mateus, você vai ver que ele usou várias artimanhas com Jesus, logo após Jesus ser batizado nas águas. Ele usou várias artimanhas com Jesus. Mas Jesus venceu ele com o conhecimento bíblico. Tu acha que ele não conhece a Bíblia? Conhece. É por isso que você tem que buscar a palavra de conhecimento. Conhecer o que você vai falar, para o diabo não te enrolar. Por que o diabo tem enrolado muita gente? Porque muita gente não está buscando conhecimento bíblico. Não está indo para a Bíblia, não está lendo a Bíblia Sagrada. Não vai buscar conhecimento, direção de Deus. Ele vem com várias artimanhas, mas quando você conhece a palavra, você vence ele na palavra. Jesus venceu o diabo aonde? Na palavra. Jesus usou muitas vezes alguns pontos bíblicos e falou com ele, mas também está escrito. Pronto. O diabo não teve como vencer Jesus. Todo crente precisa buscar o conhecimento, tá? Para vencer as artimanhas de Satanás. E aqui tem uma passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, que Satanás influenciou um casal crente. Mas, presbítero Edivaldo, o diabo influencia pessoas crentes? Influencia. É por isso que o ditado popular diz que mente vazia, desocupada, é oficina do diabo. Isso é um ditado popular que é uma grande verdade. Ele influenciou aqui o casal aqui, ó, Ananias e Safira, a mentir. Aqui Pedro, no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, Pedro usa, tá, o dom de discernimento de espírito. Pedro usa a palavra de sabedoria. Pedro usa a palavra da ciência, que estão atrelados ao dom da revelação. Quem revelou para Pedro, quem mostrou para Pedro que aquele casal estava mentindo, foi o Espírito Santo de Deus, através do dom de discernimento. E Pedro falou bem claro, Satanás encheu o coração de vocês para vocês mentirem. É por isso que a igreja de Jesus precisa acordar. Porque até mesmo dentro da igreja, ele tem influenciado pessoas a lutar contra a obra de Deus. A não querer ver a obra de Deus avançar e crescer. Eu como líder de uma igreja, você como líder de uma igreja, meu irmão, tu tem que estar em espírito de oração para quando esses fatos acontecer dentro da casa de Deus. Mas dentro da casa de Deus não acontece, meu irmão. É o que mais está acontecendo agora no século XXI, dentro da própria igreja de Deus. Satanás usando artimanhas para atrapalhar a obra de Deus, impedir a obra de Deus. E nós vemos muitos crentes deixando brecha para o diabo. Aí eu como líder, você como líder, temos que orar a Deus e pedir a Deus discernimento para nós entendermos que quem está influenciando aquelas pessoas é Satanás. Porque ele é sujo, ele joga de sujeira contra a obra de Deus. Então está aqui. Ó. Conforme possível apurar, esse dom certifica-nos aprofundarmos em assuntos que brotam do coração de Deus e somente ele conhece, como a história do casal Ananias e Safira. Deus conheceu o que estava lá dentro do coração de Ananias e Safira. Olha aí, o que Deus fez? Pedro não sabia
o que estava dentro do coração de Ananias e Safira? Não, Pedro não sabia. É impossível eu conhecer o que está dentro do coração humano. Dentro do coração humano eu não consigo entrar. Mas Deus, ele revela através da palavra da ciência, do saber, da revelação. Ele revela para Pedro. Pedro discerne. Quem está usando vocês é o diabo. Vocês não estão sozinhos, não. Vocês não estão sozinhos. Alguém está usando vocês. Tá? Esse é um ponto muito interessante da lição. A parte mais importante para mim é esse 2:1. 2:2. Vemos na Bíblia esse dom sendo revelado. Vemos na Bíblia que esse dom, ele habilita o crente para compreender algo que está fora do seu alcance humano. Então aí, ó, o dom da revelação também ele serve para quê? Você compreender algo que está fora do alcance humano. Tem muitas coisas que estão fora do alcance humano, que a magia negra não consegue entrar, que o espiritismo não consegue entrar. Tem coisas que Deus revela, mas Satanás revela também. Satanás também usa o dom da revelação, só que para o mal, contra a obra de Deus, não a favor, contra a obra. E há muita gente enganado por aí. Tá? Ele é mentiroso. Ele joga pesado para enganar as pessoas. Então não se deixe enganar, irmão. Tá? Ele está mudando as táticas dele no século XXI para enganar a igreja, enganar os eleitos. Mas está na hora de você, líder espiritual, líder de igreja, acordar. Ou você acorda agora, ou a sua igreja vai cair no buraco. Ou você acorda agora, ou você vai perder a sua salvação. Não se deixe enganar. Porque o diabo também profetiza, o diabo também fala. Tome cuidado, que ele engana muita gente aí. Tá? Lá no Antigo Testamento, tá, ele revelou ao profeta Eliseu, olha aí, o dom da revelação no Velho Testamento. Portanto, gente, os dons espirituais, ele está no Velho Testamento e no Novo Testamento. Está nos dois. Lá no Velho Testamento, o dom da revelação foi usado pelo profeta Eliseu. Ó, quando ele viu os planos de guerra do rei da Síria. Ó, Deus revelou com antecedência. Deus não revela nada em cima da hora. Não. Deus revela com antecedência fatos desconhecidos que nós não sabemos. Deus revela fatos desconhecidos que nós não sabemos. Deus revelou com antecedência. Deus não revelou no dia da guerra, não. Deus revelou antes para o profeta Eliseu, que era o embaixador de Deus na terra, todos os planos malignos de guerra contra a nação de Israel. Por que Deus revelou antes? Por que Deus não trabalha com fatos imediatos na hora? Por que Deus fala antes de acontecer? Porque Deus não quer que nós sejamos enganados pelo diabo. Deus não quer que eu e você seja enganado e ludibriado pelo diabo. Por isso que ele revela antes e não depois. A Bíblia diz bem claro, Deus não faz nenhuma coisa sem primeiro revelar o seu segredo ao seu servo. Está escrito. Está escrito. Tá? E ainda é possível esse dom também na vida de Daniel, quando ele revelou os eventos escatológicos que somente Deus era sabedor. Olha aí, Deus sabia que algumas coisas iam acontecer no período do reinado de Nabucodonosor. Deus fez o quê? Revela para Daniel. É Deus compartilhando para Daniel um segredo do futuro. Deus compartilhando com Eliseu e com Daniel um segredo do futuro. Um acontecimento do futuro que nenhum astrólogo conseguiu entender ou dar o significado. A Bíblia diz que Deus confunde os fortes. Jesus falou lá em Mateus 11, 29, 30, 28 ao 30, que Deus ele oculta, ele tira dos sábios e entendidos e revela para os pequenos. Quem são os pequenos? Eu e você. Tem muitas coisas aí que o maior homem entendido do planeta não sabe o que vai acontecer, nem quando vai acontecer. Eles trabalham com adivinhações, presságios, porque eles não sabem fatos que vai acontecer. Mas Deus tem o seu povo na terra que ele já revelou o que vai acontecer.
Muitas coisas que vão acontecer para o final de 2022 e para o início de 2023. Para o final de 2023, Deus já revelou e vai revelar para aquelas pessoas que se colocarem na brecha e na sua vontade. Muitas coisas vão acontecer em 2023 que ninguém na Terra sabe. Vão trabalhar com presságios, com adivinhações. Nem tudo vai acontecer. Porque o diabo é mentiroso, é sujo. E tem coisas que vão acontecer que Deus vai revelar para o seu servo nos últimos dias ainda. Fique atento, meu irmão. Se coloque na brecha, Deus quer falar com você. Fique atento, igreja do século XXI, que Deus quer falar com vocês, através do ministério profético, através do dom da revelação. E tem muita gente dormindo. Se você for lá para Ezequiel 22:30, você vai ver lá. Tá? Deus procurou pelo menos um homem que se colocasse na brecha, não encontrou ninguém. Você está na brecha? Se prepare. Tá? Então nós vemos aqui no Velho Testamento, Eliseu, Daniel, tá? No Novo Testamento nós vemos Pedro e vemos muitos outros. 2.3, a palavra da ciência nos faz adentrar no conhecimento de Deus. Aí nós conhecemos coisa de Deus. É por isso que as pessoas se colocam muito naquele versículo. A letra mata, mas o espírito vivifica. Tem muita gente ignorante por aí afora que diz que estudar teologia é bobeira. Estudar teologia é besteira. Deixa o crente maluco, deixa o crente ceboso. Não, senhor. Tu não sabe o que significa a palavra teologia? Tel, estudo, logia, Deus. Portanto, teologia significa o estudo sobre Deus. Matei a charada por aí. Tá? Então aqui, ó, a palavra da ciência nos faz adentrar no conhecimento de Deus. Precisamos buscar conhecimento acerca das coisas de Deus. O dom da palavra de ciência ou do conhecimento possui grande importância para a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo precisa buscar a palavra do conhecimento. Todo crente batizado nas águas e com o Espírito Santo precisa buscar conhecimento das coisas de Deus para não ser enganado e ludibriado, tá? A parte 3, ele vai falar de discernimento de espíritos. É importante. Nós temos visto muita profecia na igreja, onde muitas igrejas estão caindo, estão indo à bancarrota, porque estão ouvindo muitas profecias que não são de Deus. Você lembra lá do profeta velho e profeta novo? Pois é. Se o profeta novo tivesse buscado o dom de discernimento, ele sendo o embaixador de Deus na terra, e não teria sido morto pelo leão na estrada. Sabe por quê? Não buscou o dom de discernimento. Deixou-se levar por engano, pelo erro de uma pessoa que nem profeta era. É assim que o diabo trabalha. É dessa maneira. Então, meu irmão, que nós não sejamos enganados pelo inimigo. O discernimento do Espírito é uma capacitação divina que faz com que o crente possa reconhecer a natureza e o caráter dos espíritos existentes. Olha aqui, espíritos existentes. Fala de demônios. Está com letra minúscula, que são demônios, que também trabalham com a intenção de enganar a igreja. E sempre foi uma artimanha do diabo, a partir do momento que ele foi expulso do céu, pelo arcanjo Miguel, sempre foi uma artimanha do diabo tirar o povo de Deus de circulação, botando o povo de Deus contra Deus, inclusive dentro da igreja de Deus. Paulo chegou numa igreja que ele achou lá 3 grupos diferentes lá. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo e eu sou de Cristo. O pior grupo lá, infelizmente, era o que se dizia de Cristo. Tome cuidado, meu irmão, para não ser enganado. Tá? O 3.1, a necessidade de discernir as manifestações espirituais. Olha aí, manifestações espirituais, letra minúscula, que fala de hostes, potestades do diabo que estão na terra.
Você tem que discernir, meu irmão. Nem tudo que está acontecendo por aí é Deus, não. Há muita gente enganada na igreja aí que estão enganados até hoje. 3.2, esse dom é a sentinela de Deus na igreja. O dom de discernimento de espírito significa que é Deus fazendo o quê? Que eu esteja assim, ó, vigiando. Sentinela. Qual é o papel do sentinela? Está atento. O papel do sentinela é o quê? Está atento. A função do sentinela na igreja, está atento a tudo espiritualmente. Sabe por quê? O diabo não brinca. Até na igreja ele tem usado o crente para atrapalhar na hora da mensagem, na hora do louvor, na hora da adoração da mensagem. O diabo está usando o crente dentro da igreja para atrapalhar o culto. Para atrapalhar o culto, o diabo tem usado o crente dentro da igreja no século 21 para atrapalhar o culto em dois momentos importantes. Na hora da adoração e na hora da leitura da palavra. É uma andação, é uma conversação, é um negócio de celular tocando alto na igreja, é uma arrastação de pé, é uma bebeção de água. A gente tem que parar o culto para ouvir o que o irmão está fazendo. Está demais isso. Artimanha do diabo sendo implantada dentro da casa de Deus, que muitos líderes espirituais não estão vendo e estão achando normal. Lute contra isso, meu irmão. Isso é uma artimanha do diabo para fazer o crente ficar desorientado, desligado no culto. Aí ele vai embora para casa dizendo que o culto estava frio, que o culto estava gelado, porque é isso que o diabo coloca no coração dele. Viu como é que essa igreja está gelada? Viu como essa igreja está fria? Artimanha do diabo. Frio está você, meu irmão, que dá brecha para o diabo na hora do culto. Fecha a tua boca quando você entrar. Eclesiastes capítulo 5 diz assim, ó, guarda o teu pé quando você entrar na casa do teu Deus. É guardar a tua boca, é guardar o teu ouvido, é guardar os teus olhos, é guardar as tuas mãos, é guardar a tua língua quando você entrar na casa de Deus. E muita gente não está dando brecha para Deus e dando lugar para o diabo. Já entra no portão da igreja dando lugar para o diabo. Aí fica aquele culto bagunçado, gelado. Sabe por quê, meu irmão? Me desculpa a franqueza, mas você está dando lugar para o diabo na hora do culto. É por isso que você tem que estudar. Tá? Eu estudei ética cristã dentro da teologia e diz bem claro como é o comportamento do crente na igreja. Como deve ser o comportamento do crente na igreja. Principalmente do líder. O líder na igreja tem que ser o exemplo. Se ele não dá brecha para Deus, a sua liderança, meu irmão, não vai longe. A sua liderança não vai longe. A sua liderança não cresce, você está fazendo líderes para lutar contra a obra de Deus. Tá? Moisés enfrentou isso, os profetas enfrentaram isso, os sacerdotes enfrentou isso, Paulo enfrentou isso, Jesus enfrentou isso, a igreja do século XXI está enfrentando essa grande barreira. 3.3, habilita a igreja para não ser influenciada por falsos mestres. O que tem hoje de pessoas ensinando doutrinas que só Jesus na causa, tá? Esse dom nos permite discernir as manifestações visíveis, milagrosas através dos falsos profetas. Em um mundo que jaz no maligno, onde ele opera muitas de suas ações maléficas, até supostamente ações sobrenaturais, faz imprescindível manifestação desse dom na igreja para sabermos a origem dela. Jesus falou sobre isso. Que o diabo vai fazer até fogo descer do céu nos últimos dias. E ele está fazendo muitas coisas acontecer na terra para enganar até os eleitos. Jesus falou tomar cuidado que até os eleitos de Deus estão sendo enganados. O que tem de crente enganado dentro das igrejas é impressionante. Sabe por quê, meu irmão? Porque você não busca conhecimento. Porque você não busca dons do Espírito Santo. E você não discerne quem é que está usando a sua boca. Portanto, Deus te abençoe, que você possa aprender um pouquinho dessa lição, né? Foi apenas um resumo, mas eu acho que foi o suficiente para nós entendermos o que Deus quer de nós. Amém? Não se esqueça de se inscrever nesse canal, compartilhe, deixe o seu like e Deus vai lhe abençoar muito na pessoa bendita de Jesus. Até a próxima, querendo Deus. Graça e paz.